A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos irmãos. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Multiplicadora. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que seja um dia abençoado, né, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Ser Discípulo, né? Que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria. Vamos estar orando nesse momento, pedindo ao Eterno que derrame sobre nós a sua eterna graça e o seu poder. Amém? Vamos fazer isso nesse momento. Eu quero já agradecer a você que está conosco aqui no nosso canal, é inscrito em nosso canal, já acompanha o trabalho da Igreja Batista Independente do Panatis, um trabalho que se iniciou no início da pandemia, né? E temos desenvolvido esse trabalho, Deus tem abençoado, temos alcançado o coração de milhares de pessoas, são mais de 3.000 acessos aí mensais, né? Que Deus continue nos abençoando para alcançar o coração de pessoas, tanto no nosso canal, né, do YouTube, também pelo Facebook, né? E eu peço a você que também seja um agente missionário, compartilhe o link dessa transmissão nos seus canais aí, nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela verdade do Evangelho, pelo amor e pela a visão da palavra de Deus aos nossos corações, que é o que tanto o homem precisa nos dias de hoje. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, aqui estamos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, entrando na Tua presença, ó Deus, para te pedir que abençoe esta aula, abençoe o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, abra, Senhor, meu Deus, ó Deus, toda a nossa compreensão, que sejamos nesse dia como uma boa terra, onde a semente é germinada e dá frutos, a um por 30, a um por 60 e um por 100. Te louvamos assim na certeza da Tua presença conosco nesse dia, para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Queremos lembrar os amados irmãos que essa é a nossa quinta aula, né, da Escola Bíblica Multiplicadora, nesse quarto curso, né, que estamos ministrando, no curso Ser Discípulo. Amém? Então, você perdeu as aulas anteriores, você pode ir aí na nossa playlist, procura lá o curso Ser Discípulo e assiste às aulas anteriores, né? Falamos no aspecto, né, teológico das implicações, né, do discipulado desde a origem, né, antes da queda, pós-queda, e fazendo um contraponto entre o ser de Deus, seus atributos, e como na aula de hoje vamos falar também as características do amor de Deus, que deve também ser desenvolvido pelos seus discípulos. Amém? Antes disso, eu quero dar um recadinho a você aí. Nós estamos vivendo mais um tempo, né, diferente. A pandemia, ela não acabou, e como igreja nós precisamos ainda ter os cuidados, manter, né, os cuidados, que é a higienização das nossas mãos, o uso da máscara, tão importante, o distanciamento social. Nós, povo de Deus, damos sempre exemplo e fazemos sempre a nossa parte, irmãos. Então vamos a esse recadinho aí da nossa Prefeitura do Natal. Pouco a pouco, Natal vai retomando suas atividades, mas a Prefeitura faz o alerta. A pandemia não acabou. Mantenha cuidado. Não arrisque a sua vida e a dos outros. Restaurantes, bares, lanchonetes e barracas de praia só continuarão funcionando se respeitarem todos os protocolos de segurança. O funcionamento só é permitido com a capacidade reduzida, distanciamento entre mesas, sem festas ou aglomerações. Quem descumprir a lei será multado e poderá ter o seu estabelecimento fechado por tempo indeterminado. Não participe, incentive ou promova festas e aglomerações. A fiscalização continua, com o apoio de toda a população. A Prefeitura está fazendo sua parte. Faça a sua, você também. Prefeito. Amém? Precisamos fazer a nossa parte. A Prefeitura faz a dela, o governo do estado faz a dela, mas a população precisa também se conscientizar. Estão chegando aí números críticos de ocupação
de leitos de UTI na nossa capital e também no estado do Rio Grande do Norte, já beirando 80% da capacidade. Então vamos fazer a nossa parte, ok? Vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus. Convido você aí a pegar a sua Bíblia, que está aí nas suas mãos, para que possamos ler o textuário da nossa aula de hoje, da Escola Bíblica Multiplicadora. Amém? Está aí em Gênesis capítulo 3, vamos fazer a leitura do verso de número 15, que nós conhecemos, né, como o proto-evangelho, né? Primeiro anúncio do evangelho da salvação em Cristo Jesus, feita por Deus. Diz assim a palavra de Deus: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Querido Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Oh Deus, obrigado porque a Bíblia está em nossas mãos, com profundidade de riqueza, de sabedoria, de conhecimento, que outrora estava oculto, mas agora o Senhor nos revelou, Pai. Obrigado, Senhor, pela Bíblia. Graças te damos porque temos todo esse tesouro em nossas mãos. Quantos crentes ao redor da terra, Senhor, gostariam de ter, Senhor, esse livro à sua disposição, mas não podem, Senhor, por uma questão linguística, por não ter tradução, Senhor, no seu dialeto. Ó Deus, outros por causa da perseguição religiosa. E nós, Senhor, muitas vezes aqui estamos, Senhor, ó Deus, com privilégio às vezes, Senhor, fazemos pouco caso e não valorizamos a Bíblia, Senhor. Ó Deus, toque em nossos corações, para que não possamos passar um dia sequer sem ler as tuas sagradas escrituras. Te louvamos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Vamos agora para um tempo, né? Nós já oramos ao Senhor, já fizemos a leitura da palavra de Deus, mas na escola bíblica também tem um tempo de louvor. E eu quero convidar você para estar louvando nesse momento com o nosso ministério Vida no Altar, um louvor maravilhoso, né? Com certeza vai encher a sua alma e você vai se deleitar no Senhor. Vamos adorar a Deus no nome de Jesus. Eu quero pedir para você, sempre as pessoas têm esquecido, às vezes nós temos aí 100 visualizações, 150 visualizações, 50 visualizações, e temos apenas 20% de like. Então deixa o seu like aí, porque você ajuda a potencializar para que o YouTube envie, o nosso vídeo para mais pessoas, para que elas sejam também abençoadas como você está sendo nesse momento. Vamos adorar o Senhor. Amém? Estão ficando descontrolados, parece que não tem ninguém no controle, mas tem uma pessoa que está no controle. O Deus Todo-Poderoso, aquele que está rodeado de anjos, aquele que os 4 seres viventes, aquele que os anciãos, aquele que os anjos se curvam perante Ele. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não está morto, mas o nosso Deus vive e vive para todo sempre. Então nesse momento eu peço que você se dobre, porque Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele é o princípio, Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim de todas as coisas. O fogo dele não morreu, Ele não morreu em momento algum, mas Ele quer falar com você nessa noite, para que você entenda que Ele está no controle e reinando sobre a sua vida. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa, e esse Rei veio a mim, com seus olhos em chamas. Eu pergunto
ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: yeah. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor não morreu, nós cremos, Pai amado, que o Senhor nunca foi vencido. Não são as circunstâncias, Pai amado, que farão, Senhor Pai, com que nós pensamos desse jeito, mas nós cremos que o Senhor venceu, Pai amado. O Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu, Pai amado, todas as tribulações. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Por isso, Pai amado, nós cremos que o Senhor nunca foi vencido e nós também venceremos por meio do Senhor. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a Deus por esse tempo. Irmãos, aqui estamos para trazer alguns informes, né, da nossa igreja, da Igreja Batista Independente do Panatins, né, o nosso aqui EBD News, né. Estamos primeiro para lembrar os amados irmãos que logo mais à noite nós teremos um culto inspirador, abençoado, né. Queremos estar juntos com você. Então você é o nosso convidado especial, né? Faça como salmista, tenha alegria, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um tempo de muita dificuldade, onde o amor de muito tem esfriado, né? Muitos pastores preocupados, porque grande parte
dos seus membros ainda, né, não voltaram para adorar o Senhor, né? Mas nós sabemos, amados irmãos, que é um tempo difícil, né? Mas você que não está no grupo de risco, esteja ali para adorarmos ao Senhor juntos, né? A igreja tem feito a sua parte, todas as medidas, né, distanciamento social, higienização das mãos, né, álcool gel disponível, os banheiros tem bom sabão, né, o sabão líquido para você poder fazer a higienização das suas mãos. Então assim temos feito a nossa parte, queremos contar com você nesse culto de adoração a Deus. Próximo domingo, isso mesmo, dia 20, teremos o batismo na IBIP, o batismo de celebração a Deus, os irmãos descendo as águas batismais. É uma decisão maravilhosa, são poucas coisas que marcam a nossa história ao longo da nossa vida, o nosso casamento, né, as nossas formaturas, né, na nossa vida acadêmica, o nosso encontro com Jesus e o batismo, né, um momento único, o casamento do crente com a igreja, né, esse momento da morte do velho homem para ressurgir para uma nova vida. Então domingo, né, quero contar com você, vamos estar também festejando, né, vamos estar celebrando o nosso 10º aniversário da IBIP como igreja organizada, emancipada e estatutária. Louvamos a Deus por esse tempo, por você que está aí, e também vamos estar celebrando, né, esse tempo que nós temos aí à frente da Igreja Batista Independente do Panatista há cerca de 11 anos, né? Chegamos em novembro aí de 2009, né? Louvamos a Deus porque Deus tem nos abençoado neste lugar e nós temos frutificado para a glória dele. Amém? Então te aguardo, não perca esse tempo de crescimento, vai ser muito bênção para a glória do nome de Jesus. Dia 19 teremos também a confraternização da União Feminina aí também no nosso templo. Deus possa estar, né, abençoando essas mulheres que são guerreiras e realmente são a coluna da igreja, fazem, né, desde a época de Jesus a diferença no ministério para a glória do Senhor. Amém? Vamos agora entrar propriamente dita em nossa aula. Amém? Nós temos essa temática aí pertinente, falar sobre ser discípulo. O tema de hoje é o ser que alcança, acolhe e cuida. Então nós temos esse objetivo aí para falar sobre o ser de Deus, né? Que é o ser que acolhe, um ser que cuida e um ser que alcança. O amor de Deus, portanto, refletido nesses 3 atos da sua grandeza, do seu amor. Amém? Vamos prosseguir aí, como sempre, né? Nós iniciamos aí com o pensamento do dia. Pensamento do dia diz-nos assim: muitos grupos identificam-se por insígnias ou roupas comuns ao grupo. Os policiais, por exemplo, usam uniformes. Rotarianos usam distintivos, né? Jogadores de basquete usam camisetas e calções, mas os discípulos não precisam usar distintivos como lemas, colarinhos clericais ou togas eclesiásticas. Kate Phillips. Por que os discípulos não precisam desses símbolos, né? Isso é algo para a gente refletir, né, na aula de hoje, e para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Por que nós, como discípulos de Jesus, nós não precisamos usar esses símbolos, né? Porque nós sabemos que a vestimenta, ela identifica um determinado grupo, né? Quando você está passando na rua, você vê as pessoas ali com as roupas rasgadas, né? Aquele visual mais, digamos assim, bem largado, né? Você só ali está um hippie, né? Uma galera ali que é hippie. Você vê outro grupo ali que está portando objetos, por exemplo, como skate, né? E com tatuagens. Vocês ali é um grupo de skatistas, né? Você vê o carro da polícia, aquele símbolo, a sirene, né? Você já identifica. Então, vários grupos são identificados por símbolos, por roupas, né? Por objetos. Qual é a identificação, portanto, dos crentes, né? Do cristão? De acordo com Phillips, nós não precisamos, né, dessas identificações externas, porque nós temos uma identificação maior,
que é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Amém? Então, muito importante iniciarmos a nossa aula refletindo sobre esse pensamento. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, temos algumas razões de oração aqui, né, que dizem justamente respeito a aquilo que Deus, né, o amor de Deus que é estabelecido e que é derramado em nossos corações. Primeira pergunta que a gente possa orar é: você realmente crê que é amado por Deus? Né? Porque uma das marcas que distingue o crente, né, é o amor de Deus. O amor de Deus por nós é um amor infinito, é um amor transcendente, é um amor eterno, é um amor que não se dá para medir, é imensurável, né? Então, você realmente se sente amado por Deus ou tem alguma dúvida em relação ao amor de Deus no seu coração? Segundo, será que a percepção do amor de Deus que você tem está baseada nos méritos, né? Ou seja, será que você pensa desta forma: se eu faço para Deus e lhe obedeço, Ele me ama. Se não, Ele deixa de me amar e de me querer bem. Diga a Ele as coisas que estão no seu coração a esse respeito. Eu falei sobre isso até na última mensagem na igreja, né? Não existe nada que eu possa fazer para que Deus venha me amar mais, e não existe nada que eu deixe de fazer que Deus venha me amar menos, né? E qual é a relação que nós temos, portanto, pastor, entre a fé, essa correlação que temos que fazer entre as obras, né, e a salvação pela fé? É bem simples, né? A Bíblia Sagrada fala que a salvação não é pelas obras, e a Bíblia também diz que a salvação não é sem obras, né? Então, nem é por obras, nem é sem obras. Quem dizia que a salvação era com obras eram os religiosos, que a Bíblia chama de judaizantes, que tinha que, para o nível de ser salvo, ele precisava exercer a fé em Cristo e também fazer boas obras, né? Então, fé mais obra salva, né? Fé sem obra não salva, né? Já os libertinos, que era outro grupo também da igreja do primeiro século, diziam negativo, né? Nós somos salvos somente pela fé, sem obras, né? Então você pode entregar o seu corpo à prostituição, aos deleites, aos prazeres, não precisa deixar de fazer nada, faça tudo que lhe vier a ter para fazer, né? Porque você é salvo pela graça, não depende do que você faz, né? Ou deixa de fazer. Então faça o que lhe vier a mente para fazer, a ponto deles, muitos irmãos na igreja, se prostituir, né? Aí Paulo, negativo. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo que habita em vós tem ciúme? Então não é assim não, né? Então, se não é salvação, se eu não sou salvo por obras, e se eu não existe salvação sem obras, o que é o correto, pastor? É salvação com obras, né? Não é por obras, mas é com obras. Quem é salvo para, né? E tem obras, né? Obras de justiça. Jesus disse isso, né? Que a gente tem que praticar as boas obras para que os homens creiam, né? Vejam e glorifiquem o Pai que está no céu por meio das nossas boas obras. Amém? Espero que tenha ficado claro aí. Então vamos orar nesse sentido. E a terceira coisa é: peça ao Espírito Santo que ajude para poder entender, sentir e receber um imenso avassalador amor do Pai. E a partir disso, amar os outros será uma consequência natural na sua vida. Então, por que é interessante a gente discutir sobre esse senso de que se é amado, né? Quando Deus confirma a identidade de Jesus, ele fala exatamente isso: este é o meu filho amado. Podia ter dito muita coisa, mas Deus disse assim:
este é o meu filho amado, para que não houvesse dúvida na cabeça de Jesus, do povo, do amor de Deus que Deus tinha pelo seu filho, como ele tem por mim e por você, que foi uma dúvida que o diabo introduziu na cabeça de Eva e de Adão e que custou caro para mim e para você. Então, precisamos compreender esse amor, porque o amor que também compartilhamos com os outros, né, é consequência desse amor. Então, se eu não me sinto amado por Deus, eu também não vou amar as pessoas que Ele me manda amar, ok? Então, vamos lá. Introdução aí, nós vamos estar falando sobre o ser que alcança, o ser que cuida, né, e o ser que acolhe. Nós vamos ver aí uma introdução aqui no Antigo Testamento, como a gente leu Gênesis 3:15, né? A Bíblia contém inúmeras narrativas no Antigo Testamento que ilustram cada uma das atitudes do amor de Deus. Cada uma delas corresponde a uma dimensão relacional que deriva do amor de Deus, né? Nós estamos falando desse amor de Deus refletido em 3 aspectos. Que aspectos são esses? Primeiro aspecto, alcançar, um amor que alcança. Segundo aspecto, acolher, um amor que acolhe. E o terceiro aspecto é o aspecto, né, que deriva aí da ação de Deus de cuidar, de proteger de cada um de nós, os seus filhos, ok? Então, esse amor de Deus é essencialmente um amor relacional, né? O que é esse amor que alcança? É esse amor que está junto, né? Que chega junto, que está ao lado de, né? E nós vemos isso aqui em Gênesis, no capítulo de número 3, quando esse Deus ele já vai alcançar o homem caído por meio dessa profecia que da semente da mulher, né, nasceria um filho, né, descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. O segundo aspecto é acolher. O que é acolher? É oferecer, né, é obter refúgio, é a proteção, é o conforto físico, é abrigar. Quando você acolhe alguém, você traz para perto, né? Você ampara, você empresta o seu ombro amigo, a sua mão amiga, né? E por último, cuidar, é quando você trata alguém, né? O exemplo maior que nós encontramos na Bíblia é o bom samaritano, né? Que ele foi alguém que cuidou, né? E ele cuidou de alguém que ele não conhecia, né? Então é assim que a Bíblia nos chama a fazer e para realizar também a missão, ok? Então vamos agora falar de considerações gerais acerca, né, desse Deus que alcança, acolhe e cuida, ok? Então vamos lá, vamos primeiro dar um destaque a esses verbos, né? O verbo alcançar, acolher e cuidar. Por quê, pastor? Porque isso está relacionado com a nossa missão como discípulos de Cristo, né? Nós temos uma missão como discípulos de Cristo e essa missão prefigura e perpassa esses 3 verbos, né? Alcançar, acolher e cuidar, né? Isso que nós temos que fazer quando queremos levar a uma pessoa a Cristo. É claro que, de acordo com aquilo que a gente aprendeu já na visão da Igreja Multiplicadora, quando eu quero levar alguém a Cristo, o que eu faço em primeiro lugar? Eu começo a orar por essa pessoa, orar por ela. Segundo, eu digo a essa pessoa que estou orando por ela. Terceiro, eu pergunto se ela tem algum pedido de oração, né? E aí começo a orar por esse pedido de oração. Terceiro, eu marco um encontro com essa pessoa com o objetivo de falar do amor de Jesus e contar também o meu testemunho para essa pessoa, né? Então eu já estou tentando alcançar essas pessoas com essa atitude. Mas primeiro, tudo começa com a oração, né? E aí depois você convida essa pessoa para vir para o seu pequeno grupo. E aí já entra nessa esfera do acolher essa pessoa. E uma vez que essa pessoa firmou no pequeno grupo, você vai agora começar a etapa do cuidar, porque aí você vai, né, procurar colar nessa pessoa, investir na vida dessa pessoa, né, mais tempo, sair com essa pessoa, não somente nas reuniões formais, né, mas estiver indo ajeitar um carro, estiver indo
né, não comprar uma coisa do comércio, convida essa pessoa, faz dele um amigo e vai estar nesse caminho, né, falando de Jesus, ele vendo Jesus, na verdade, por meio da sua vida, ok? Então, esses versos retratam muito bem o amor de Deus pela humanidade. Constantemente, as narrativas bíblicas apontam o estabelecimento dessas três dimensões relacionais cultivadas por Deus no relacionamento com o seu povo e com a humanidade em geral. Então isso é bem assim, tem que ficar bem claro, né? Esses três aspectos da dimensão do amor de Deus, eles são dispensados aos filhos de Deus e às criaturas de Deus, né? Aos que são seu povo e aos que não são. Deus tenta alcançar, Deus quer acolher e Deus também quer cuidar, ok? As iniciativas, portanto, sempre partem de Deus, né, no objetivo de alcançar a humanidade que está caída, e essa verdade é estampada por toda a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, vai revelar um Deus que quer alcançar. Quando esse homem cai, quem é que aparece lá no jardim? Perguntando, né? Adão e Eva, onde é que vocês estão? Né? Quem é que vai atrás de Adão e Eva após o pecado? Né? Quando eles estão caídos, como diz a letra da canção, né? Quando mesmo diz assim, né? Deus me ama, né? Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Né? E a gente vê isso, essa linguagem do poeta também, por toda a Sagrada Escritura. Vamos, portanto, examinar de maneira redentora, né, esse Deus que quer remir a humanidade ao homem caído. A graça redentora e o amor de Deus e seu objeto de alcançar o ser humano novamente para si foram manifestos nos momentos imediatos da queda por intermédio do anúncio profético que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Isso é o que nós chamamos de proto-evangelho. A promessa de Deus de redimir o homem já se encontra no livro de Gênesis, né? Quando a gente vê lá o sacrifício de Isaac que Abraão vai fazer, que também prefigura o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Muito anterior, Deus já havia revelado a sua intenção de redimir o homem em Gênesis 3,15, que da semente da mulher, Cristo, que nasceu de Maria, né? Pisaria a cabeça da serpente, esmagaria. Pisar a cabeça quer dizer morrer, né? Matar, né, a serpente, e de fato isso aconteceu parcialmente na cruz e culminará, né, essa morte, se dará de maneira cabal, né, na volta de Cristo Jesus e na batalha do Armagedon. Ok? Vamos prosseguindo aqui. A profecia, portanto, é clara. Alguém que é nascido de um ser humano venceria o diabo, o pecado e a morte. Jesus Cristo é esse Redentor que veio nos garantir a reconciliação com o Pai e a vida eterna. O troféuzinho aí do lado, né? Que é esse homem que é nascido de mulher. Na linguagem paulina, né? Ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. E Jesus, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado. Aquilo que nos aprisionava e que nos colocava medo, né? O pecado, a morte e Satanás foram vencidos por Cristo Jesus. Na linguagem dos teólogos, né? A morte da morte na morte de Cristo. Oh, glória, né? Louvamos ao Senhor, né, por esse Deus que alcança, e esse alcance vai até as últimas consequências. Outro exemplo que nós também temos ainda no Antigo Testamento, né, é que logo em seguida essa narrativa de Gênesis da queda, que Deus vai até o jardim à procura deste homem caído, né, diz o texto de Gênesis 21, que é outro momento onde
refletido agora, não somente esse Deus que vai ao alcance, mas esse Deus que cuida, né? Porque aqui em Gênesis 2,15 é graça que Deus está manifestando. Em Gênesis 3:21 é o cuidado que ele está manifestando. Porque esse homem caído agora, ele sabe que está nu. Por que vocês se esconderam? Porque nós estávamos nu. Como é que vocês sabem que vocês estavam nu, né? Então eles fizeram ali, colocaram uma folha, né, de maneira artesanal, e Deus agora estabelece o seu cuidado, né, providenciando um anteparo para que os homens, Adão e Eva, pudessem agora se cobrir, ter as suas vestimentas, né? O Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Olha que cuidado, né, irmãos? Esse homem pecador, que merecia o castigo, a morte iminente, porque Deus disse, se comer, morre, né? É uma punição, quem sabe, eterna, mas Deus agiu com misericórdia, como é descrito pelo profeta, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Portanto, esse Deus que cuida, né, é manifesto a sua ação na história, né, de Gênesis a Apocalipse, né? Após esse encontro lá do Jardim do Éden, que mostra esse Deus que cuida, nós temos também a questão de Abraão, o chamamento de Abraão, né? Deus chama Abraão para ser um pai de uma grande nação, que levaria o seu nome. Deus disse para Abraão, no capítulo 12, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus cuida do seu povo por meio dessa promessa maravilhosa. Todas as famílias vão ser abençoadas, vão ser cuidadas, né? Aquelas que estiverem diante dessa promessa, que abraçarem esse Deus de Abraão, serão, né, abençoadas e frutificarão. E essa bênção de Deus, ela vai decorrendo de geração em geração. E mais à frente nós encontramos Moisés, né, que é o que nós chamamos do libertador, aquele homem que Deus usa, né, como um veículo de graça. Porque quando José morre no Egito, né, o povo de Deus está ali no Egito, enquanto José governa, o povo tem liberdade. Após a morte de José, né, e passado aí mais de 400 anos, a situação reverte e muda, aquele povo de livre passa a ser escravo, né? E, de fato, pela postura desse povo diante da lei do seu Deus e do legado de fé, eles mereciam estar ali escravos mesmo, vivendo daquela forma, porque haviam voltado as costas para Deus. Mas esse povo de Deus, né, ele clama, e Deus envia Moisés como um instrumento da sua graça para libertar aquele povo, ok? E quando nós olhamos para essa história, né, de Deus por meio de Moisés, nós vemos assim o cuidado em vários aspectos, né? Desde o aspecto da proteção do sol com a nuvem, né? Desde o aspecto da proteção durante a noite, se durante o dia faz muito calor, né? Durante a noite faz muito frio, então Deus providencia uma provisão para o dia e para a noite. Eu estava lendo o livro de Josué e algo me saltou os olhos, que é aquela palavra, né, que Deus disse para Josué, disse, não te deixarei nem te desampararei. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Esse é o Deus que cuida, né? Não deixarei, em circunstância nenhuma, nem o desampararei. Né? Que promessa preciosa da parte de Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. Então, amados, né, por meio de inúmeras profecias e alguns símbolos ritualísticos, o Antigo Testamento continua sinalizando a intenção de Deus em resgatar a humanidade. Então, isso aí a gente abordou e viu o aspecto velho testamentário, né? A gente tem aqui profecias que anunciam esse Cristo, né, do Natal agora, né? Temos aí a profecia de Isaías
9:7, né? E diz que qualifica esse Deus poderoso, né? E do aumento do seu governo, a paz não haverá fim, reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar, né, em retidão e justiça. Né? Bendito seja o nome do Senhor. E aqui está o cumprimento em Mateus 1:1 dessa profecia de Isaías 9:7. Tem também Isaías 9:14, uma profecia que tem cerca de 700 anos antes de Cristo, ela foi proferida, né? Que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e eu o chamarei de Emanuel, né? O Deus conosco. E essa promessa ela se cumpre em Mateus 1:18, diz: foi assim o nascimento de Cristo. Maria, sua mãe, estava pretendida a casamento de José, né? Mas antes que se unissem, achou grávida pelo Espírito Santo. Então, amados irmãos, tem também o texto de Isaías 9:12, né? Então, maravilhoso nós nos depararmos aí, né, com como a Bíblia, né, ela é poderosa, e a exatidão das profecias bíblicas, né, como assim, é algo tremendo, né? Nós louvamos a Deus por isso, amém? Então, percebemos que do início ao fim, as Escrituras comunicam o propósito de Deus em alcançar, acolher e cuidar a humanidade, né? Isso é claro nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, portanto, aponta para Jesus Cristo e para a sua obra de redenção. A essência das Escrituras está em Cristo e tudo aponta para Ele, né? Nós encontramos o sacrifício, né, de Isaac, sinalizando para isso, em Gênesis 3:15, sinalizando para isso. A libertação de Moisés, do povo do Egito, era o que Deus ia fazer conosco por meio de, através de Cristo, né, agora nos tirando do mundo. Então tudo sinaliza e aponta para Cristo, ok? Então, desta forma, pode-se entender que a Bíblia é um instrumento eficaz e inspirado pelo Espírito Santo, a fim de revelar o plano de Deus por meio do Evangelho e resgatar todos aqueles que estão subjugados pelo pecado e pela escravidão. O propósito de Deus sempre é alcançar, e esse alcançar tem um verbo que está atrelado a ele, que é resgatar, né? É o resgate de Deus. Jesus veio nessa missão de resgate, o que nós chamamos de redenção, comprar de volta, pagando um preço. O preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que alcança, né? A gente vê outras histórias que também amplificam a nossa cosmovisão acerca desse amor maravilhoso de Cristo Jesus por nós, né? Nós conhecemos muito bem a história de Jonas. Jonas, o profeta teimoso, né, que foi chamado por Deus para profetizar a grande cidade de Nínive, cidade do exército assírio, né? Uma sociedade temida, uma sociedade extremamente militarizada e um exército que tinha como característica a crueldade, né? O exército assírio invadia uma cidade e ele fazia a captura, né, daqueles moradores, matavam, né, os que estavam aptos à guerra e matavam com requintes de crueldade, né, a ponto de pendurar os crânios, arrancar a cabeça das pessoas, decepar, né, e pendurar as cabeças à volta da cidade para que todos percebessem, né, e ficassem de fato a moral do povo lá embaixo, sabendo que quem investisse contra o exército assírio teria aquele mesmo destino. E é nesse contexto que Jonas é chamado a profetizar, né? Deus querendo alcançar um povo como Nínive, né? Então, às vezes,
Nós que estamos na igreja colocamos alguns obstáculos para alcançar algumas pessoas, não é verdade? Fala sério, você e eu como crentes, né? Não, fulano e tal, não, Deus não tem como alcançar um miserável daquele, não. Pense num caba ruim, né? Pense numa desgraça, pense numa carniça, né? Pense num prostituto, pense num viciado, pense num mentiroso, né? Pense numa alma cebosa. E nós, né, colocamos muitas dificuldades, mas é o contrário que nós percebemos no livro de Jonas, né? O livro de Jonas, nós voltamos os olhares para a baleia, voltamos os olhares para a obediência de Jonas, para a desobediência de Jonas, voltamos os olhares para os marinheiros, para a cidade de Nínive, mas na verdade o protagonista do livro de Jonas é Deus, é o grande amor de Deus. Tanta cidade para Deus salvar, e Deus quer alcançar a cidade de Nínive, né? Capital do Império Assírio, e é exatamente isso que Deus quer, e ele revela isso a Jonas, e Jonas entra em crise, né? Entra em crise. Por isso Jonas, em vez de ir para Nínive, Jonas vai para Tarso. E aí nós sabemos de todo o desfecho da história, né? Que Jonas, pela vontade soberana de Deus, vai parar realmente em Nínive, caminha a cidade inteira, anunciando e pregando o evangelho. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. A gente não tem que converter ninguém. O que Deus quer que você empreste a sua boca e fale do evangelho de Jesus. Você não vai converter ninguém. Agora fale a assírios, fale a judeu, fale a grego, fale a quem Deus mandar você falar. Não é eu e você que vai dizer esse aqui precisa ouvir, esse aqui não precisa ouvir. Não está conosco decidir isso não, irmãos. Isso está com Deus, é Ele que decide. Então, como diz a palavra de Deus, Paulo instruindo ao jovem pastor, dizendo: Timóteo, fale a palavra a tempo e a fora de tempo. Fale e não te cales, né? E Jonas fez, andou aí cruzando a cidade de Nínive, né? Pregando a palavra, e os ninivitas deram crédito à palavra. Irmãos, quando a gente dá crédito à palavra de Deus, a salvação na tua casa. Foi o que Deus disse a Zaqueu. Porque você deu crédito, Zaqueu, a minha palavra. Hoje a salvação chegou na sua casa. É assim, é simples assim, o evangelho. Você prega o evangelho, a pessoa deu crédito, acreditou, pronto. Hoje a salvação entrou em tua casa, recebeu a Cristo. O Espírito Santo vem atuar, né? Vem transformar, vem regenerar aquele pecador, o mais vil pecador. Paulo disse que ele era um dos principais dos pecadores, gente. E o Espírito Santo alcançou, né? Então, mas Jonas, assim como nós, ficou aborrecido, né? Porque Deus teve misericórdia dos assírios e chegou e não destruiu a cidade, né? E Jonas, então, ficou ali perto da árvore, né, que havia nascido naquele dia. E no outro dia a árvore morreu. E Jonas ficou pé da vida, porque aquela árvore havia morrido, que dava sombra para ele, né? E aí Deus fala novamente ao coração do profeta: mas rapaz, você ficou indignado com essa planta aí que nasceu e no outro dia morreu. E você teve misericórdia da planta e não teve misericórdia da cidade de Nínive. Porque naquela cidade existe 120 mil pessoas que não sabem discernir o braço direito do braço esquerdo. Nós precisamos ter cuidado, irmão, porque a Bíblia fala que o homem sem Cristo está na ignorância dos seus pecados e delitos. Se ele não tem Cristo, preste atenção, ele não sabe discernir o braço direito do braço esquerdo. Ele é um escravo do pecado, portanto, é alvo da misericórdia de Deus. Amém? O povo se arrependeu e Deus também se arrependeu e poupou a cidade de Nínive porque o povo se arrependeu. Amém? O outro exemplo, uma história também que vai nos falar desse Deus que acolhe e cuida, né? Está aí na história do profeta Oséias. Essa história aqui é sensacional, irmãos. A história
do profeta Oséias, né? Porque o livro do profeta Oséias, ele começa Deus pedindo ao profeta para que ele procure uma mulher adúltera e case com essa mulher, né? Case com essa mulher. E o livro vai se decorrendo nessa relação. E essa mulher, portanto, trai o profeta, e essa traição, né? Ocorre essa rejeição por parte do profeta, e Deus depois fala ao profeta, diz: ó, profeta, vai lá, né? Recebe a tua esposa novamente, né? Torne a amá-la, torne a cuidar, torne a recebê-la como sua mulher. E aí depois Deus descortina a história, né, por trás desse episódio, o que ele estava querendo ensinar ao profeta e ao povo de Israel, dizendo que o profeta representava Deus e a mulher adúltera representava a nação de Israel, que por várias vezes adulterou com Baal, com Astarotes, com outros deuses, né, colocando diante de Deus, né, esse adultério espiritual seriado e poligâmico, né, diante de Deus, e Deus sempre perdoando, sendo traído e perdoando, traindo e perdoando, né? Então, a mesma complacência, o mesmo amor que o profeta aplica àquela mulher, também Deus aplica ao seu povo. Então, que Deus maravilhoso, irmãos, independente da circunstância, independente do teu pecado, independente de você ter virado as costas para Deus, o amor dele por você não mudou. Ele continua te amando, esperando que você dê um passo em direção a ele, um passo de arrependimento, para que ele alcance novamente com a sua graça e torne a lhe dar a alegria da salvação. Amém? Pense nisso, né? Deus está sempre disposto a alcançar, a acolher e a cuidar dos seres humanos, não importando as circunstâncias. Nas palavras de Agostinho, olha que frase poderosa de Agostinho, ele diz: Deus ama tanto cada um, como se não existisse ninguém mais a quem ele pudesse dedicar o seu amor. Deus dedica o seu amor a mim e a você. É como se fôssemos exclusivos no mundo. É como se só tivesse eu e você para ele amar. É um amor muito maravilhoso, o amor de Deus. Então, no dia de hoje, né, receba esse amor. Abra o seu coração para este amor. Viva este amor. Tenha convicção deste amor. Né? Tenha certeza, como Deus, né, tem essa certeza. A palavra de Deus diz que o Espírito dele foi dado a mim e a você. Né? O meu Espírito testifica com o Espírito Santo que de fato somos filhos de Deus. E se somos guiados pelo seu Espírito, diz o apóstolo Paulo, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes sim são filhos de Deus. Então, tenha certeza deste amor e deste cuidado que Deus tem por mim e por você. Amém? Vamos compartilhar aqui algumas verdades e eu queria que você deixasse sua opinião, abrisse seu coração, né, deixasse aí também uma pergunta no comentário desse vídeo para que a gente possa estar interagindo com você no nome de Jesus. Primeiro, compartilhar. Você entende que a relação de amor pode de fato ser compreendida nas três atitudes: alcançar, cuidar, né, e acolher? A ordem na qual essas atitudes estão dispostas podem ser levadas a sério na prática? Quando você, como discípulo de Cristo, se dispõe a amar alguém que está sem esperança, imerso ao caos, em dor, o que costuma fazer? Que atitudes você tem tomado de forma a alcançar, acolher e cuidar? Né? São os passos, é o que Deus fez comigo e com você. Ele quer que a gente faça com outras pessoas. Então Deus não está pedindo nada a mim e a você que Ele não já fez comigo e com você. Né? Nós vimos isso, hoje provamos nas Sagradas Escrituras. Amém?
Pense e converse sobre meios de amar, levando em conta os 3 verbos propostos na lição de hoje. Por exemplo, um colega de profissão, seu supervisor, um chefe, né? Um indigente que pede esmola, uma gorjeta, né? Um colega na sua escola, na faculdade. Pense em estratégias, peça o Espírito Santo que enche o seu coração, para que o amor de Deus que está derramado no seu coração possa chegar até essa pessoa que está ao seu lado. E para isso você precisa dessas 3 atitudes concretas. Você precisa alcançar. Plano, tem um plano para alcançar, e a gente já deu aqui o plano, que é o cartão-alvo de oração. Né? Você precisa acolher essa pessoa, trazê-la para perto de você. Né? E de outra forma ela não vem. Né? E você precisa cuidar, de pessoas. Para isso nós existimos. A Bíblia no dito popular diz: quem não vive para servir, não serve para viver.